Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone! E aí, como é que vocês estão? Vocês viram como é que tá o Windows, gente? Isso é história boa para hoje, hein? Então, não importa onde esteja, não importa que hora seja onde esteja, não importa o que você está fazendo, vestindo, ou sei lá mais o que, aonde quer que esteja, o importante é que você está aqui de novo com a gente, faz mais um programa do Red Zone. Eu estou sozinho, porque o Mate está enroscado pela estrada, voltando para casa, e nós vamos tocar o programa do mesmo jeito, como a gente sempre faz, que é um compromisso que nós temos com vocês, e não dá para deixar vocês na mão, jamais, com o que a gente pode compartilhar com vocês. Beleza? Então, vamos para mais um super programa, sem aquela frase de trouxemos luz, né? Levando luz aos cantos mais escuros da internet, que isso eu não nasci para isso, não. Isso é o Abate que faz, então faz de conta que ele acabou de falar isso daí. E é isso aí. Vamos tocar o barco, que hoje nós estamos na segunda semana de junho. Começou a Copa do Mundo. Já o México deu uma sabugada na África do Sul. 2-0, e é pouco, né? Devia ter feito muito mais, mas sei lá. Copa do Mundo é meio estranho. Copa do Mundo, o jogador... Aliás, o jogador de futebol é muito estranho, né? Os caras fazem o que quer, do jeito que quer, quando quer, na hora que dá vontade. Então não dá para a gente nem ficar falando muito o que é certo e o que é errado, porque para mim está sempre tudo errado. Mas é uma Copa do Mundo doida em 3 países. Eu tenho certeza que pelo menos todo mundo vai prestar um pouquinho de atenção. A gente já falou de um monte de problemas que começaram a ocorrer desde os últimos 15 dias, não é nem de semana passada, né? 15 dias que apareceu, mas... as plataformas chinesas que montaram esquemas de fraude contra a Copa tem mais de meses, né? Então tem muita coisa acontecendo e depois a gente traz mais informação para vocês, porque tem que ver, as coisas vão acontece aqui, acontece lá, às vezes o povo enrosca para dar notícia, né? E ninguém quer assumir nada, então vamos ver o que acontece. Enquanto isso, né? E quem nos chama muita atenção foi o que passou nesse Patch Tuesday que ocorreu essa semana, da Microsoft, mas já vou falar disso já já. Antes disso, a frase da semana, sarcástica como sempre, estava escutando assim: enquanto a China usa IA para discutir data centers e a Anthropic jura que o Cloud5 é seguro, o resto do mundo colapsa com o código do miasma vazado, os Shiny Hunters limpando a Oracle, a vulnerabilidade infinitas, né, na Langflow, né, ServiceNow, Arvant, Microsoft, estão tudo no mesmo balaio. Mas relaxa, as empresas prometem que já lançaram seus patches de correção. É vida boa, né? Parece desenho do Shrek. A gente mora na... Como é que é? Far, far away. Far, far away da verdade, né? Das coisas poderem andar direito. Porque o negócio está bravo, viu, gente? Deixa eu desligar isso daqui, que tem gente me ligando e vai atrapalhar nós aqui. O negócio está bravo, está demais. É muita nhaca numa coisa só, né? E vamos nessa, que atrás vem gente. Continuando a nossa história, hoje já começou a Febraban. Eu não tive notícias, porque, sinceramente, eu não consegui tempo para isso, gente. Então, depois eu me atualizo como é que está. A gente traz informação na próxima semana para vocês sobre a Febraban. Tá? Eu não conversei com ninguém, estou cheio de rosco para resolver. A Mate também correndo para um lado, eu correndo para outro, os dois, cada um correndo para um lado. Assim, tem um monte de coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. Estava tudo um marasmo mortal e, de repente, todo mundo quer tudo para ontem. Normal, né? Mais um dia de pasteleiro na vida da segurança da informação. Mas vamos tocar o barco e seguir em frente, que a gente ganha mais. Vamos lá. De cara, né, para todo mundo que está gostando de fazer desenvolvimento com IA, a plataforma Langflow começou a dar uma mancada gigantesca, porque os atacantes estão explorando, sem pensar, uma vulnerabilidade de path traversal, cara. Para pensar.
Path Traversal numa plataforma de desenvolvimento de projetos de código, da plataforma IA Langflow, que todo mundo usa para lá e para cá, para começar a criar código. Cara, vamos lá. A gente está vivendo um problema seríssimo e eu acho que as pessoas não estão dando a real atenção que deveria estar dando nisso daqui. Por quê? A gente já falou da cloud, a gente já falou de várias outras aqui, de IA, né? A cloud que está com mais ênfase, a Langflow fala muito bem dela também. Só que o que acontece, cara? A gente está vendo as empresas montarem times de desenvolvimento por área. Vamos inovar, vamos inovar, vamos inovar. E aí o que está acontecendo? Está todo mundo colocando um monte de coisa para funcionar ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo agora, e Shadow IA e Shadow IT está indo lá para cima. As pessoas não estão entendendo o quanto isso é perigoso. Uma situação como essa, de Path Traversal, o cara está lá fazendo um projeto dele e, de repente, o outro que está logado consegue ver as coisas do seu diretório. Então, você, como empresa que diz ter controle de propriedade intelectual do que é desenvolvido dentro da sua empresa, como que você trabalha com uma situação dessa? Isso eu estou falando de propriedade intelectual. Eu não estou nem chegando no mérito de informações sensíveis que pode estar sendo misturada, vazada de um lado para o outro. Então, assim, quando eu converso com a Mati, às vezes que a gente está fora do ar batendo papo, a gente vê uma loucura, uma insanidade desenfreada. A própria Langflow teve mais de 149 mil estrelas, 9.200 forks também no GitHub. Então, você para pensar, o negócio está pegando, está funcionando, ou pelo menos aparentemente está funcionando. Porque que tem problema, tem, né? Se tem um Path Traverso. E quem descobriu foi a Tenable, em março, velho. Então, ela descobriu, dia 27 de março, entrou em contato com a Langflow, explicou o que estava acontecendo, apresentou as POCs do que estava sendo explorado dentro da plataforma e, cara, simplesmente a Langflow deu um famoso cagante e ficou aí 2 meses sem dar resposta nenhuma. Depois vieram com uma mensagem assim, totalmente despretensiosa, falando que todos os problemas já haviam sido corrigidos, resolvidos, né? E os patches devidamente distribuídos para cópias de pessoas que têm implantado alguma coisa aqui ou ali, além da plataforma dele, algum módulo de execução deles. Mas peraí, gente. Primeiro não tem nada, não fala nada, depois de um tempo fala que já está tudo certo. Que difícil assim, né, cara? A própria Tenable falou que não conseguiu mais informações a respeito sobre esse problema que encontraram dentro da Langflow e estão avaliando para ver se realmente foram corrigidos. Teve uma correção que é 1.9.0 que foi implantada, né, que não resolveu todo o problema, segundo a nossa querida Tenable. Então, dizem que já existe uma versão 1.10.0 que apresenta as correções necessárias. Cara, é aquela famosa história. Se você está trabalhando com isso, atualize e acabou a conversa. Não fica tentando esperar para provar se está certo, se está errado, que normalmente está todo mundo errado. E cada vez, quanto mais passa o tempo, a gente está vendo que mais coisas estão aparecendo erradas. É legal a gente utilizar a IA para desenvolver, vai salvar um tempão, vai resolver um monte de coisa. Concordo com todo mundo. A gente nunca pode falar não para tecnologia, a gente não pode fechar os olhos para desenvolvimento. Não é assim que funciona. Mas é para lá de importante que as pessoas tenham consciência do que você está colocando em risco. Dos ambientes, de informações sensíveis, de credenciais, de tabelas. Então, tome cuidado um pouquinho. Se você vai usar, até usa, mas cuidado com o que você vai fazer lá. Quer testar? Faz um programa para fazer agendamento veterinário do seu gato.
né? Você não tem gato? Aí então faz do seu carro. Ah, você não tem carro? Faz a manutenção das suas assinaturas de TV. Faz qualquer coisa, cara. Mas não fica botando isso dentro de uma empresa. Você gera um problema para todo mundo em cascata e ninguém vai ganhar com isso. Só vai ter prejuízo. Tá? Então, cuidado. Plataforma Langflow, problema seríssimo, que ficou 2 meses na surdina, ninguém falou nada. Falaram que soltou um conserto, o conserto não bateu direito, agora estão falando que soltou outro. Então, se for usar, usa o que tiver mais atualizado. Beleza? Seguindo nossa história, né, o GitHub soltou mais uma bomba, que há pouco tempo a gente trouxe para vocês que havia corrigido falhas no próprio GitHub. E agora falou que apareceu dentro do GitHub a distribuição, sim, inadvertidamente, do código do worm chamado Miasma. Mas isso é miasma, quer dizer, miasma. Ele foi lançado, perceberam e corrigiram. Só que é o seguinte, já foi, meu amigo. Esse worm, né? O que faz um worm? Ele vai se multiplicando, ele vai caminhando, ele vai passando para outras contas, ele vai passando para outras situações de programas, outras bibliotecas e vai embora. Até descobrir tudo o que foi comprometido, já tem muita coisa na mão de quem não deveria, certo? O pessoal estão falando que já descobriram 73 repositórios da Microsoft no GitHub que estavam com esses problemas. Então, aí de repente, tem o Patch Tuesday que eu vou falar daqui a pouco e vocês vão entender por que as coisas chamam a nossa atenção em relação ao que a Microsoft vem sofrendo ultimamente, né? Esse miasma é uma evolução do Chalululu, eu me lembro assim. E a ideia é sempre essa, você se desenvolver, como é que eu vou falar? Ele se movimenta entre contas de desenvolvedores, tentando buscar credenciais, né, e senhas do que as pessoas estão desenvolvendo. É óbvio que está pegando credencial e senha, ele também vai pegar outras coisas. Então, assim, se você tem coisa no seu GitHub, e andou fazendo nesses últimos dias aqui, vai lá e atualiza, que também já tem uma versão nova para atualizar. Mas a gente tem que fazer alguma coisa? Não, para quem usa assim, só pela plataforma, se você logar, ele vai atualizar sozinho. Se você tem isso baixado dentro você tem um contrato com eles e usa como repositório da sua empresa, aí sim você tem que buscar informação para fazer atualizações. Tá ok? Então, de novo, GitHub fazendo festa do pessoal. Vamos voltar para IA. Tem muita coisa de IA acontecendo, porque o povo não entendeu ainda o quanto que isso é perigoso, né, cara? Mas tudo bem, vamos lá. O que a China fez agora? Os chineses são espertos, né? São bem espertos. Está começando a Copa do Mundo, todo mundo está focado na Copa do Mundo, e aí o que acontece? Os caras da OpenAI descobrem que 2 grupos de atividade online da China, tá, estavam publicando algumas coisas aparentemente criadas para incitar raiva em torno de temas controversos, para tacar fogo assim sobre a inteligência artificial. Só que o que acontece? Enquanto eles estavam lançando informações desse tipo, muita gente de data centers, era em relação a data centers, começaram a acessar esses grupos de debate para querer entender o que estava acontecendo. Tratava-se tudo numa grande arapuca e quem estava acessando as informações já eram imediatamente relacionados para serem investigados para possíveis fraudes e invasões nos data centers. Olha a sacada dos caras. Eu crio uma situação falando mal de data center via IA. As coisas começam a crescer, as pessoas da comunidade de data centers começam a entrar naqueles grupos, e aí o pessoal usa essas pessoas que estão entrando como foco de ataque futuro em data centers. Chinesado, eles dão um baile na gente, cara. Eles dão um baile. Esses caras, sim, eles estão sendo do mal
e fazendo coisas assim absurdas com o IA. A OpenAI, para vocês terem uma ideia, eles perceberam que as instruções originais estavam direcionando o ChatGPT para incluir apenas situações que pudessem chegar a órgãos governamentais, presidentes dos Estados Unidos, né? E só focando a bronca para o lado dos Estados Unidos, não em nenhum lugar. Então, imagina o cara ter acesso a data centers pelo território americano, cara. Puta de uma sacada, cara. Então, assim, E como que eles começaram a difundir isso daí? Pelo X, pelo YouTube, e quando o pessoal viu, já tinha um monte de gente colocando credencial e acessando coisa que não devia. Isso é o conto do vigário. Então, se você está aí felizão, fazendo um monte de coisa errada com IA, perceba se você está fazendo as coisas certas e não indo pelo caminho errado, né? Porque a coisa está brava, não está fácil, não. Agora vou fazer uma homenagem a outra turma, não é homenagem, não, é homenagem, viu, Dalton? Você que pensa besteira, homenagem, quinta série, né? Essa homenagem é para os nossos queridos RHs, né? Todo mundo que me conhece sabe o quanto eu tenho carinho sobre os RHs, né? Como eu tenho esse apreço pelo pessoal de RH, essa vontade de abraçá-los e tanta capacidade em trabalhar com situações de TI e de segurança da informação. Pois é, a querida Oracle, com o seu PeopleSoft, né, foram hackeados pela Shiny Hunters, que é especialista em fazer exfiltração de informações e dados, né? E os caras foram direto na fonte, no PeopleSoft. O que faz o PeopleSoft? O PeopleSoft é uma ferramenta. Acho que eu fui sim, a praga, velho. É o karma, né? Que eu fui, devo ter sido de algum RH que deu tudo errado, e aí esse karma anda comigo, né? E aí o que faz o PeopleSoft? O PeopleSoft, ele trabalha, né, organizando situações de RH, ou cadastro de funcionários, folha de pagamento, controle de viagem, tudo que diz respeito à organização, né, e plano de carreira e tudo mais que uma empresa pode ter, o PeopleSoft é especialista nisso, né? E quem usa PeopleSoft? Empresas grandes, empresas que têm bala para gastar, porque não é barato, né? O Oracle, a gente sabe que já não é barato. O PeopleSoft, que é um bração da Oracle, também não vai ser barato, óbvio. O que aconteceu, cara? Eu não aguento, cara, eu passo mal. A Shiny Hunters, né, eles começaram a lançar, botar os dedos por problemas que tinha nas atualizações do PeopleSoft, e aí os clientes começaram a receber um monte de exigência de extorsão, né, assinada pelos Shiny Hunters de uma hora para outra. Mas de onde vem vindo isso? Eles nem perceberam que estava vindo graças à invasão que houve no PeopleSoft. São mais de 300 instâncias infectadas, mais de 100 organizações espalhadas pelo mundo, né, infectadas. Agora, quando a gente fala 100 organizações, a gente pode até falar assim, não são poucas, mas peraí, quem usa PeopleSoft são multinacionais, cara. Então, né, você fala que tem 100, imagina assim, eu pego uma empresa X que tem 10 filiais espalhadas pelo mundo. Os caras estão com informação de todo mundo na mão, cara. Então, olha o tamanho da pancada que virou isso daí, né? E aí eles começaram com eles aproveitaram a falha em cima das cadeias de Gedgets, né? As vulnerabilidades antigas pra caramba que tinha lá. E aí eles começaram a melhorar essa vulnerabilidade, né? Melhorar o ataque sobre essa vulnerabilidade. Mas eles falaram assim, não, mas não é tudo sistema. Eles ainda deram entrevista para algumas empresas, revistas especializadas, representantes da Shiny Hunter, vai falar assim, saber se isso é verdade ou não, dizendo que não, mas não é toda que está impactada, não. A gente só consegue acessar algumas que deixaram de fazer algumas atualizações. Vocês conseguem imaginar algo do RH que seja totalmente atualizado, gente? Essa pergunta que eu faço para vocês. Então, os caras falam assim, não, mas a gente só consegue sucesso
se ela não estiver totalmente atualizada. Então, tem algumas situações que tem que estar desatualizada para a gente conseguir explorar isso. Pô, pegar 300 instâncias, mais de 100 organizações, se a gente começa a olhar quantas tem espalhada para o mundo aí, vocês vão ver que o negócio é bravo. Aí o mais legal é a declaração da Oracle, né? A Oracle não divulgou nenhuma informação pública a respeito, não assumiu nenhum problema quanto a isso. Existem pesquisadores já colocando pela internet afora inúmeras POCs, né, onde existem diversos diretórios online contendo ferramentas relacionadas a esse ataque. Não só ferramentas que favoreçam a melhoria desses ataques, como já amostra de dados retirados desses ataques. Cara, em quem que a gente acredita agora? Né? No santo ou no diabo? Quem que você acha que tem que acreditar? Esse é o que o povo está falando em relação ao nosso querido PeopleSoft. Vocês acham que isso tem futuro? Vocês acham que vão conseguir resolver de uma hora para outra? Cara, o último problema que eu vi em relação à Oracle, eles também não assumiram nenhum problema, falam que nada aconteceu, e ficaram falando dessas situações de ataque da Oracle por uns 4, 5 meses, até que apareceu outra, né? E aí o pessoal falou que já tinha corrigido as outras e foram atrás das novas. A Oracle normalmente trabalha muito bem, mas com relação a ataques, ela sempre fica na dela, não assume nada. Tipo, quem tem que assumir é os caras que estão perdendo os dados e não a gente. Se está dando certo para eles, não sei. Mas que é estranho, é. E a Shiny Hunters fez mais marquinha de checkout num produto aí do nosso querido RH, para eles ficar felizes nesse meio de ano aqui que estão preparando adiantamento de 13º, né? Essas coisas, então eles vão estar bem felizes fazendo esse trabalho. Pois é. Querem mais problema? Mais problema então. ServiceNow, outro produto que custa uma bala, não é barato, né? A ServiceNow confirmou a vulnerabilidade, né, que estava permitindo acesso não autorizado à tabela de instâncias de clientes, né? Mas, ao mesmo tempo que ela já assumiu que estava com esse problema, ela já começou a distribuir correções para que sejam implementadas o mais rápido possível e que sejam solucionados qualquer problema. A ServiceNow, eu já acompanhei outras vulnerabilidades que foram apresentadas, e eles costumam trabalhar desse jeito mesmo. Quando vem a notícia, eles já estão com atualizações distribuídas. Eu fui até verificar isso daqui e realmente, né, apareceu na segunda-feira uma conversa sobre problemas dessas vazamento de algumas instâncias, né, e dessas tabelas de dados. E na terça já tinha um patch distribuído e explicando para todos como fazer a atualização, caso não foi elaborada automaticamente. Pois é, o que acontece? Eles, além disso, eles falam para todo mundo que a situação requer atenção. Foi corrigida, né, mas ainda vamos manter o monitoramento sobre as instâncias distribuídas e o controle e verificação nos controles de acesso para ver se não houve problemas com single sign-on e outras coisas com as empresas pelo mundo. Então, olha que diferença, né? De um lado a Oracle faz de conta que nada está acontecendo, seja o que Deus quiser, e aí você vê outra empresa que, além de colocar a versão atualizada e mais protegida no mercado, ela também se propõe a ficar monitorando não só o produto e suas tabelas, mas também como os acessos estão feitos em suas bases durante um período para acompanhar se a correção foi feita de forma correta, né? Sem problemas, sem outros impactos. Para mim não é mais que obrigação, né? Mas por que tem gente que ainda não percebeu isso, essa necessidade, cara? E a Oracle também não é barata, né? O ServiceNow é caro, mas a Oracle também não é de graça, não. E aí tem a turma, né? Tem uma notícia que saiu que eu comecei a dar risada sozinho no momento que eu vi, né? Por quê? Porque os caras conseguiram
brincar de turminha, né? Por que eu falo brincar de turminha? Numa lapada só, os caras corrigiram 4 problemas na Fortinet, né? 2 problemas na Ivanti e mais 4 problemas no SAP só essa semana aqui. Então, por isso que eu estou falando, essa semana está agitada, gente, está bem agitada. O que aconteceu para dar todas essas mudanças? Eu acredito, não está falando disso em nenhum lugar, tá? Isso aqui eu procurei por um monte de lado, não está falando em nenhum lugar. Eu acredito que, devido às mudanças tão drásticas que ocorreram no Windows esses últimos 10, 15 dias aqui, né, com um monte de patch que foram lançando, né, mesmo depois do último Patch Tuesday de maio, a gente teve nas últimas 2 semanas de maio alterações dentro da Microsoft. Então, e alterações que envolvem RDP, que envolvem DLLs importantes e tal. Então, eu acho que isso está fazendo uma avalanche, assim, um efeito em cascata para um monte de outras aplicações também terem que tomar suas ações, né? Ah, mas o SAP tem a própria linguagem, a Fortinet sempre foi assim. Cara, não sei, é minha opinião. Eu estou só falando o que eu acho, né? Se vocês não concordam, tudo bem também. Mas o que acontece? Primeiro, caso da Fortinet, o sandbox que eles têm começou a ter problema. E não é de uma versão, né? São 4 versões diferentes de sandbox. Então, como que de uma hora para outra você tem 4 problemas que aparecem nos seus ambientes, né, que impactam um produto relacionado ao sandbox? A gente pode pensar assim, pô, o sandbox é o mesmo, 4 versões de produto, tem que arrumar. Mas, cara, não tem tanto tempo das últimas alterações do Fortinet, né? Apesar que tem gente que me fala que a Fortinet o tempo todo está atualizando as coisas. Não sei. Então, de repente, pode ser uma coisa normal que calhou de acontecer ao mesmo tempo. O problema era com solicitações que eram apresentadas por HTTP. Aí você fala assim, pô, mas HTTP, texto claro? Sim, cara. Eles fazem o programa para funcionar tanto com HTTP quanto com HTTPS, né? E aí alguma coisa deu errado, ou perceberam só agora que deu errado, e era uma pontuação de 9.1 no CVSS. Então o negócio era bravo. O que aconteceu? Pararam tudo, foram para a planilha Acme de desenvolvimento e resolveram de uma vez todos os produtos que têm relação com sandbox da Fortinet. Já a Ivanti foi na segunda-feira. Ela falou assim que estava com problemas seríssimos com relação aos acessos de VPNs via celular, né? Quando a gente fez as últimas atualizações, falou aqui no programa das últimas atualizações que passou a Ivanti, a gente falou de um monte de VPN, um monte de produto, só que nenhum falava de celular. Eu acho que ficou para trás ou necessita mais atenção, não sei. E na segunda-feira eles publicaram 2 correções, né, para falhas críticas de acessos de VPN via celular, tá? E para completando nosso caldeirão do inferno aqui, a SAP lançou também correções de 4 vulnerabilidades relacionadas ao NetWeaver, né, que faz parte do ABAP dele. Essa plataforma do ABAP, também junto com o SAP Commerce Cloud e o SAP Data Hub, sofreram alterações de infraestrutura, não sei qual, necessárias devido a outras situações encontradas em novos servidores e atualizações de servidores. É por isso que eu acho que tem muita coisa que veio mudando ultimamente que impactou SAP. Eu não acompanho muito o que passa dentro dessas atualizações de SAP e tal. Eu vi muita coisa sendo feita no HANA uns tempos atrás. Não sei quanto que isso está impactando as pessoas ou não, mas de uma hora para outra, mexer em Data Hub, Cloud, parte de ABAP, em geral de NetWeaver,
né? Eu acho que tem mais coisa por trás, eles não estão entrando nos detalhes, né? Mas muita gente está fazendo essas alterações nesses últimos 2 semanas aqui. E por isso que eu ainda acredito que aqueles impactos que foram descobertos, tanto no Linux quanto na Microsoft, tem a ver com essas atualizações desses outros produtos. E tem vários outros que a gente nem traz aqui, viu, gente? Mas tem muita coisa sendo alterada esses últimos dias aqui. Para vocês terem uma ideia, por que eu estou falando da Microsoft? Ontem não, antes de ontem, foi o Patch Tuesday de junho, certo? Bateu recorde. Né? Por que bateu recorde? Mais de 200 correções no Patch Tuesday. Nunca chegou ao número de 200. A gente sempre estava acompanhando, né? Começou, lá quando a gente começou o programa, 5 anos atrás, era 50, 60, foi para 100 e pouco, 130, chegou a 157, uma vez que nós falamos, caramba, acho que esse é o recorde e tal. Agora a gente tem certeza. 200 correções era o recorde e passou disso daí. Né? E com um monte de falha crítica. Zero days, exploit não identificado que estava exigindo assim, situações que a própria Microsoft não estava entendendo como estava sendo explorado em cima da RDP, e foi tudo atualizado, incluindo, né, acertos ainda do Yellow Key, que a gente falou do BitLocker, que já deu uma dor de cabeça danada, e também com relação ao Green Plasma e Mini Plasma, que já tinham consertado nas versões anteriores e saíram novos patches para vários produtos nesse Patch Tuesday de terça-feira. Então, é tanta mudança, é tanta nhaca, cara. Né? Então, cara, tem esse que é o problema, né? O vídeo está colocando aqui, né, que as empresas... Opa, foi 2 vezes. Que as empresas estão usando muito IA para caçar vulnerabilidade. Não é só empresa, né, cara? Os bug bounty por aí, tem muita gente utilizando IA e tem um problema nessa história. A gente até comentou uns tempos atrás, até estava com a Mate aqui, porque o que acontece? Quando você levanta o número de identificações de problemas, né, a gente tem que ver que esses problemas também aparecem coisas ruins no meio. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um monte de outras detecções. Então, vão ter, já que eu estou usando IA e as IAs, por mais que sejam diferentes, elas são semelhantes, né? Vai aparecer inúmeras informações, primeiro, repetidas. Segundo, tem várias situações que não são tão impactantes, que vão pedir validações, e as pessoas vão empenhar tempo, gastar tempo fazendo essas validações, e outras coisas que são mais sérias podem ficar com menos atenção. E essa situação entre concorrência do que pode ou não ser mais importante que outra coisa, eu acredito que esteja gerando um problema maior para as empresas conseguirem distribuir os patches de forma correta. Primeiro ponto. Segundo ponto, como você tem um uso de IA extremamente exagerado, você não tem como validar direito as fontes de quem está lançando esses dados ou como essas informações são compartilhadas. Né? Ou seja, existem outros impactos da própria IA em relação à Microsoft, que tem o seu... Qual é o nome deles mesmo? Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome. Qual é o nome da IA da Copilot, né? Acho que é Copilot, se eu não estou enganado. Tem tanto agora que eu vou. Então, da própria Copilot. Então, imagina, você tem um ambiente que está sendo verificado por um monte de IA, um monte de LLMs criadas, às vezes até por outras pessoas, e ainda tem o Copilot sendo assim, utilizado para o próprio ambiente da Microsoft. Né? Então, o que acontece? Isso daí pode gerar um desvio de atenção e problemas internos gigantescos. Vocês acham que só as outras empresas que estão sofrendo com Shadow IA? Eu acho que as próprias desenvolvedoras das IAs e provedoras de IAs estão tendo problemas internos. Vocês lembram quando a gente trouxe aqui, quem acompanha a gente deve ter visto, que a gente trouxe uma notícia
que a própria Google, o Gemini, estava sendo Gemini, se quiser falar, utilizado por ataques contra a própria Google. Então, tudo isso daí está virando esse balaio de gato que está deixando todo mundo em pânico. Eu não tenho outro nome, eu acho que é pânico mesmo. Tem tanta gente que está metendo a mão, ou melhor, metendo os pés pelas mãos, que vai perder o controle. E por isso que um tempo atrás eu sempre falei que até 2027, essa IA que a gente conhece, ela vai colapsar, cara. Tem que colapsar e surgir algo novo com mais controle. E não é controle que nem o povo fala, vou controlar. Não, é como ela pode melhorar, como ela pode fazer sem gerar outros impactos. Porque a impressão que dá é que tem muita coisa sendo feita no Extreme Go Horse, entendeu? É isso que está acontecendo. As empresas estão incentivando as áreas a ter inovações. Tudo quanto é empresa que você vai falar com o pessoal de RH, ou você vê as metodologias e metas das empresas, né? Você vê que o povo coloca no LinkedIn, LinkedIn tem um monte de gente que fez isso, as metas da minha empresa. Aí foi para todo mundo ver qual que é a meta da empresa. Mas tudo bem. Né? Aí o que acontece? Todas têm a necessidade como que é, de criar inovação, estar fazendo parte da inovação. E quando se fala de inovação, a primeira coisa que acontece, as áreas começam a contratar pessoas, não, eles contratam estagiário. Então o cara está saindo da faculdade, de repente ele até tem mais conhecimento pelaquela IA ou aquela outra coisa, e aí o cara chega na empresa que nem um Taz, né? Na carrapeta, assim, girando, feito louco. E aí o cara começa a fazer o quê? Primeiro ele ferra o Shadow IT, porque ele vai começar a instalar tudo que dá na cabeça dele, não sabe nem se é permitido. Então o Shadow IT é o primeiro problema que ocorre. O cara começa a instalar Python e qualquer coisa que dá na cabeça dele em tudo quanto é lugar, na máquina, em servidor, em ambiente compartilhado, em cloud, até no inferno se deixar ele instala. Na sequência, ele começa a querer mexer tudo a IA com esses ambientes também. Então você tem o cara mexendo com IA, o cara fazendo o Shadow IT, e começa a misturar os dois, gera um Shadow IA também, e todo mundo é impactado. Todo mundo é impactado, porque você começa a perder o controle. Quem é que está desenvolvendo isso? Por que eu estou tendo alerta dessas bibliotecas? Por que eu estou tendo pessoas que estão colocando produtos que não são recomendados, sequer reconhecidos no mercado? E outra, o cara está fazendo, ele está on the fly, ele faz um executável, põe para rodar, dá pau, ele faz outro, põe para rodar, dá pau, ele faz outro, dá certo mais ou menos, ele faz mais um, dá outra minhoca. E o que acontece? Fica todo mundo louco, cara. Não tem mais rastreamento, não tem mais controle. E, por outro lado, isso eu estou falando dentro da empresa, no background, todos esses fornecedores dessas ferramentas também entram em pânico. Por que entra em pânico? Porque eles vão começar a ter situações sem controle, porque ele já não vai saber qual que é a IA que está melhor, como é que eu estou desenvolvendo minhas coisas, será que as minhas mudanças estão cobrindo o que está sendo feito? A alucinação vira para todo lado, cara. Então, aí, esse que é o problema. Todo mundo quer enfiar em a inteligência artificial em algum lugar. Só não põe no cérebro, né? Para ele começar a ter um pouco mais de bom senso. E aí você vê, bateu um recorde no Patch Tuesday, com 200 correções, é coisa para dedéu, gente. É coisa para dedéu. Quando que a gente via a Microsoft lançar correções nessa quantidade? Detalhe, vamos voltar para maio. Maio, toda semana, teve atualizações da Microsoft. Toda semana. Além do Patch Tuesday. Então, mas era um problema pontual da BitLocker. Não, é que o problema da BitLocker, eles perceberam mais uma porrada de outros problemas. Dentre eles, vocês têm que lembrar que eu estou tirando o Windows 10 de cena, estou apresentando situações para o Windows 11
E ainda tem coisas pendentes de outras coisas para trás, cara. Isso eu estou falando da máquina final, lá do endpoint mesmo, do usuário. E quanta gente está utilizando o servidor que não está totalmente atualizado? E aí vem essa molecada, estou dizendo molecada, não sendo pejorativo, mas são pessoas novas de mercado, pessoas que estão saindo de uma faculdade, entrando como estagiário, eles começam a socar um monte de outras coisas nesses servidores, nem sabe se o servidor está preparado para trabalhar com aquilo. Exatamente, eu concordo com isso também, concordo com essas duas coisas. Eu concordo tanto isso aqui do que você colocou, Dalton, que o pessoal tá se alucinando com a própria IA, né? Como eu concordo isso aqui do Filemon também, que cara, o feitiço se enfeitiçou, é o feitiço contra o feiticeiro, né? O feitiço contra o feiticeiro. E a gente está falando desses provedores de inteligência artificial que eles estão, como é que eu vou falar, são próprios, é deles. Agora vamos pensar numa Perplexity, né? A Perplexity, ele usa vários módulos LLMs de outras já existentes. Como é que fica isso daí na hora que eu ponho dentro de uma empresa que eu já tenho um Shadow IT e ainda começo a gerar um Shadow IA que eu não tenho nem rastreamento do que pode estar ou não acontecendo? Então, assim, a gente está vivendo uma situação que muito se explica para essas empresas estar tanto colocando e distribuindo patch toda semana, cara. Toda semana, e vou falar para vocês, a gente traz para vocês aqui a informação das que são as mais importantes, as mais relevantes no mercado, que tem mais mercado. Ah, mas é as do Gartner. Não tem nada a ver com o Gartner. A gente olha aquela que a gente vê no dia a dia que o povo usa. O engraçado, a gente nem ouvia falar da Ivanti. A Ivanti apareceu como uma das maiores VPNs utilizadas por grandes empresas americanas, universidades espalhadas pelo mundo. Cara, ninguém mais para de falar de Ivanti. É só BO toda hora. E governos para lá e para cá continuam utilizando. E agora começam a inventar um monte de problema em cima das plataformas de desenvolvimento. E mais um detalhe, falando em plataforma de desenvolvimento com IA. Quem daqui acredita que com esse up que deu a Anthropic, com a parte de desenvolvimento e tanto a parte de segurança da informação que ela deu, não alavancou outras empresas a colocarem produtos no mercado mais rápido para continuarem competitivas. Só que esses produtos podem estar assim, cheios de problema, que talvez não estejam nem terminados. Já pararam para pensar nisso? Até isso pode estar acontecendo. Pode estar, eu tenho certeza que está acontecendo. Porque começou a aparecer tanta plataforma de desenvolvimento que eu já não sei nem qual que é a melhor. Já não sei qual que pode, qual que não pode ser, qual que deve, qual que não deve usar, porque desandou, cara. Desandou. E aí você fala assim, mas tem luz no fim do túnel? Bom, luz no fim do túnel sempre tem. Sempre tem. Só que a que custo? Essa é a pergunta que tem que ser feita. A gente estava falando da Anthropic 2 programa atrás, né? E a gente estava falando de como que estava funcionando a EULA, né? São as políticas de segurança. Então, até foi o Filemon que colocou com a gente aqui, né? Conversou, mandou informação também comigo, eu discuti com ele. Para pensar, cara, se o próprio documentação da empresa diz que vai pegar os dados como amostragem e ele tem direito àquilo que você está mexendo, então, pera lá, cara. Se a própria documentação do fornecedor está dizendo que ele vai usar as suas informações, você ainda vai lá e pega todos os dados da sua empresa e joga na mão dos caras? Você entra nessa plataforma e fica desenvolvendo coisa para a tua empresa, com senha de tabela, com nome de tabela, com direcionamento de tabela. Aí me aparece essa qual que é o nome mesmo? Langflow, né? Eu esqueci o nome dela. Langflow mesmo. Aí aparece a Langflow com o erro mais
banal e que mais impacta pessoas pelo mundo, como um Path Traversal. Então, uma plataforma de cloud que o cara consegue mudar de um para outros projetos além do meu. Olha isso, cara. Então, isso prova que os caras começaram a botar no mercado as coisas para sair funcionando, né? Para não ficar para trás, para não perder espaço, não perder competitividade. Independente se vai funcionar, se não vai funcionar, se não é que vai criar problema para a empresa, se não vai criar, se vai ter problema de impacto como é que fala? Meu Deus, de confidencialidade, não quer nem saber, cara. Os caras querem usar IA. Tá na moda, tem que usar. Porra. Por isso eu pergunto de novo, quer usar? Eu acho que a gente tem que usar, tem que aprender, tem que entender como funciona, mas a que preço? Faça as contas. A que preço? Tem produto para tudo que tem IA hoje. Você consegue fazer um monte de coisa com IA, uma coisa melhor que a outra. Só que você tem que entender, pôr na balança e ver a que preço que eu vou usar esse produto. A Cláudia mesmo, da Anthropic, né, ela lançou, foi segunda ou terça-feira, acho que foi segunda-feira mesmo, né? Deixa eu ver se tem a data aqui, acho que eu não tenho a data, eu não marquei a data. Mas foi agora, cara, ela lançou aquele Fable 5, né, que já está disponível para uso público com proteção para pedidos de alto risco. Vamos lá. Os caras põem um modelo de IA para trabalhar com cibersegurança. Já está no mercado, né? E aí? O pessoal já está implementando porque está falando que é para detectar tudo que tem de problema de segurança. E aí? Até estão falando que esse tipo de ação que eles fizeram pode estar contribuindo a distribuir mais rapidamente ainda as vulnerabilidades. Então, eu falo para você, o capaz ele é, sabe, sei lá, cara. Eu acho que essa tanta capacidade que estão dando para esse produto está trazendo mais risco do que soluções. Tá? Essa é a verdade. Alguém daqui chegou a testar esse Fable 5 aí ou não? Porque já está disponível, já está liberado, só que assim, eu acho que quando ele começar a tratar e apresentar falhas de segurança grave, será que são graves mesmo? Porque o nego está nessa de apertar botão, já nem sabe o que é grave e o que não é. Não tem nem discernimento para calcular risco, avaliar risco. Então, assim, sei lá, esse Fable 5 é como ter umas classes que é do Mythos. Então, a impressão que eu tenho, lançar um produto para aproveitar, ter mais uso e ajudar na melhoria do Mythos. É sempre essa a impressão que eu tenho. Eu não sei qual que vocês têm, mas na minha cabeça é isso. O Mythos, que é o Mythos, que vai ser o pé na porta, né? O pé na jaca total. Aí lança o Fable 5 para o pessoal trabalhar com segurança. Com bibliotecas, assim, eles afirmam isso, com bibliotecas importantes que são do Mythos. Para mim, eles estão fazendo um negócio para o povão ficar mexendo para abastecer de informação a plataforma mais inteligente deles, que é o Mythos, né? Agora, quem é que vai lidar com isso? Eles disponibilizaram um conjunto de classificador projetado para resolver, para orientar os usuários, né? Para que você tenha uma melhor destilação desses modelos. Mas e aí, cara? Quem é que garante que você não está entrando num buraco? Que você não está caindo numa armadilha? Isso a gente nunca vai saber. Beleza, você quer testar? Beleza, vamos testar então. Mas vamos fazer num ambiente controlado. Agora, vocês acreditam que as pessoas estão colocando isso em ambientes controlados? Eu duvido. Eu duvido. Né? E aí tem as outras coisas, né? Que eles falam desse Fable 5, que no momento que você dispara esses classificadores de vulnerabilidades e possíveis falhas nos sistemas que ele vai avaliar,
As solicitações já são automaticamente encaminhadas para o cloud ou para os 48 lá, e os usuários são informados. Ou seja, aquilo que eu falei, né, aquilo que a gente já está falando aqui, por que está aparecendo tanta vulnerabilidade? Né? Você começa o negócio a apitar alarme para todo lado e vai jogando, desculpa a palavra, vai jogando merda no ventilador. E pega quem pegar, joga para cima e cai na cabeça de quem cair. Né? A Anthropic está falando que assim, não chega a ativar nem 5% das nossas sessões, então está baixo o uso, está controlado, as pessoas estão usando direito. Sinceramente, eu não sei o que é esse 5%. Para mim, não quer dizer nada. Então, cara, é mais uma situação que está crescendo exacerbadamente, com um monte de possibilidades que pode ajudar pra caramba. Não vamos falar que não pode ajudar pra caramba. Mas e aí? Quanto que isso vai funcionar? A Checkpoint lançou agora também umas detecções com IA, oficialmente. Né? O F5 também lançou detecções com IA oficialmente. E aí eu digo para você, né, o produto F5, né? E aí como é que vai ficar nisso? Como é que isso está funcionando? Quem é que está cuidando do quê? É verdade ou é um monte de indiano fazendo isso? Sei lá, cara. Eu acho que perderam o trilho e está sendo assim, joga para cima, vamos ver quem pega. Entendeu? Essa é a minha opinião. Não sei a de vocês. Me preocupa como já vem me preocupando há um bom tempo, e é por isso que eu defendo essa teoria que, conversando numa roda, estava eu e mais outras pessoas que veio há um bom tempo, bem antes desse negócio começar a embalar desse jeito. E não tem como, cara. Essa IA que a gente conhece, ela tem que desaparecer e virar outra coisa. Talvez vire com essas grandes mudanças, mas, de novo, é a pergunta que eu faço. A que custo? Qual vai ser o preço disso aqui? Né? Porque a vaca vai pro brejo, cara, não tem mais o que fazer, não. Aí não adianta chorar pitanga, não adianta falar que eu sabia que ia dar certo, porque não é assim, não. O negócio é bem mais complexo do que parece. Então, quem conseguir dar uma fuçada no Cloud Fable 5, dá um toque depois pra gente. Mas se for mexer, cara, olhe um ambiente controlado, por favor. Não sai fazendo em qualquer lugar, porque não está claro como que esses recursos vão trabalhar em cima de agente malicioso, como que ele vai tratar esses agentes maliciosos, como ele vai classificar esses agentes maliciosos. Vou pegar só a classificação que está lá no vírus Total, por exemplo. Não sabe, cara. Não se sabe. Né? Então, se vai fazer teste, faz um ambiente separado, cria algumas máquinas virtuais, instala essa bagaça aí e vê o que acontece. Não sai fazendo dentro da sua empresa, não sai fazendo em computador que está aberto para um monte de coisa, que isso pode gerar problemas maiores. Às vezes, brincando com alguma coisa inserida de forma errada para que seja detectada, você está fazendo com que ele tome direções erradas. No computador do RH, pode. Cara, tá aí uma coisa, né, cara? Será que os caras ficam chateados se a gente montar um sandbox dentro do server de RH, cara? Engraçado. Mas é isso, gente. É o que eu tinha para trazer para vocês aqui. Tem umas coisas estranhas acontecendo. A gente está de olho numa situação que apareceu em juízo uma multa gigantesca para as farmácias aí. Só que não tem umas confirmações como se deve. Então a gente está segurando isso por causa do uso do CPF, né? E assim que a gente tiver mais informação, a gente traz para vocês sobre esse caso, que a gente está ali cozinhando e entendendo direitinho antes de falar besteira.
Mas no momento, o que está chamando de mais atenção é essa quantidade gigantesca de pets que estão sendo distribuídos, essa quantidade enorme de novas versões sendo lançadas, novas plataformas de desenvolvimento com IA aparecendo, pipocando para lá e para cá, todo mundo empolgado em ver as coisas como funcionam, muita gente criando problemas internos dentro das empresas com Shadow IA, Shadow IT, e isso pode custar caro, né? Então, se você vai mexer, e eu sou a favor que mexa, faça em ambiente reservado, controlado, né, para evitar maiores problemas. Beleza? É isso que eu tinha para trazer para vocês. Na quinta-feira que vem, eu acho que o seu Amate também está enroscado e talvez eu também esteja. Mas, caso isso for acontecer, ou a gente transmite na sexta, ou a gente grava na quarta e lança na quinta mesmo. Então, é só vocês irem acompanhando que a gente solta um videozinho avisando como vai ser. Tá ok? Gente, obrigado pela atenção de vocês, obrigado pela participação. Né? De novo, né? Verifique o que tem para atualizar no seu Windows. Tem muita coisa sendo atualizada sozinho, mas dá uma olhadinha nesses se você usa a sandbox da Fortinet, também é importante olhar. SAP é mais complexo, normalmente eles avisam o que precisa fazer, e a Ivanti também, se tem acesso de VPN via celular, você tem que atualizar. Tá bom? Cuidado, entendam como funcionam as coisas de IA antes de sair instalando para lá e para cá. O meu Windows 5 também. Gente, obrigado. Beijão a todos. Até semana que vem. Vamos pela sombra. Abraço. Programa Ed Zone.